Olá, futuro do Brasil e adjacências, tudo bem? Nós estamos com um probleminha aqui no vídeo, né? Vocês que gostam tanto de ver o titio bonitão, né? Sentadão aqui dando aula, mas o videozinho tá muito ruim nesses últimos dias, mas eu preciso gravar logo esse revisional aí de vocês, tá bom? Nós vamos revisar agora o processo das grandes navegações. Semana passada falamos sobre a formação de Portugal, né? E hoje vamos falar sobre o processo da expansão marítima, principalmente portuguesa, tá? É o nosso foco, beleza? Vamos descobrir o Brasil, achar o Brasil, invadir o Brasil, fazer do Brasil com que seja essa maravilha atual, beleza? Realmente o videozinho não vai rolar, né? Mas vamos aí no encantamento dessa minha linda voz. Amigos, olha só, o primeiro ponto para entender o processo da expansão marítima e o pioneirismo português nesse processo de expansão marítima seria o nosso tema da aula passada, né? A questão da formação de Portugal. Então vamos partir da Revolução de Avis. Quando o Dom João, mestre da Ordem de Avis, recebeu a proposta da burguesia portuguesa de ser rei e aceitou, ele tinha que dar algo em troca, beleza? Esse algo em troca que Dom João ofereceu à burguesia foi a possibilidade de encontrar uma nova rota, um novo caminho para as Índias, derrotando assim Gênova e Veneza, que controlavam, né, o processo aí de exportação, de importação de especiarias. Então, Dom João foi apoiado pela burguesia e passou a apoiar a burguesia a partir daí, beleza? Então, em 1385, nós tivemos a formação de Portugal. 30 anos depois, nós tivemos o início do nosso périplo africano, beleza? Então, os portugueses, para chegarem às Índias, optaram em contornar todo o litoral africano. A primeira região contornada foi a região de Ceuta. Bem, então o processo, né, do périplo africano ele foi iniciado como um retorno, né, ao investimento da burguesia na formação de Portugal, ok? Então aqui nós temos a questão do périplo africano, né, partindo de Lisboa, chegando a Ceuta, atravessando o Cabo das Tormentas até alcançar Calicut na Índia, beleza? Bem, lembrando aos senhores, né, que esse processo foi um processo lento, iniciado aqui em 1415 e finalizado em 1498. Os portugueses faziam uma navegação de cabotagem próximo ao litoral, beleza? E iam estabelecendo feitorias, entrepostos comerciais, beleza? E aí o que acabou acontecendo nesse processo, né? O nosso amiguinho aqui, o Pedro Álvares Cabral, o azulzinho aqui na nossa imagem, né? Ele acabou se afastando do litoral e chegando à região da Bahia, meio sem querer, oficializando a posse dos portugueses sobre a terra brasileira, tá bom? Bem, avançando um pouquinho mais, quais foram os fatores para esse pioneirismo italiano, beleza? Nossa, o vídeo tá travando e eu fiquei com essa carinha aqui odionda. Mas quais foram então os fatores que justificam esse pioneirismo, né? Eu falei italiano, perdão, e pioneirismo português, né? Pioneirismo italiano é lá no Renascimento, perdão, galera. Então, quais fatores ajudaram, né, ajudaram a Portugal ser pioneira no processo das grandes navegações? Bem, primeira situação aqui que nós vamos destacar, né, monarquia consolidada. Estou falando da Revolução de Avis, né? Portugal já era um estado formado enquanto outros territórios estavam ainda em luta, né? A Espanha lutando contra os mouros, Inglaterra e França na Guerra dos 100 Anos, unificação do território, uma coisa a ver com a outra, investimentos na aquisição de conhecimento náutico,
né? Os portugueses criaram a escola de Sagres, tinham tecnologias como a bússola e o astrolábio, beleza? Bússola e o astrolábio. Então isso tudo favoreceu bastante os portugueses. Interesse na expansão comercial, a burguesia portuguesa ela estava ávida por lucros, ela queria muito essa expansão. Investimentos e também crise, né? Nós temos que lembrar que Gênova e Veneza acabaram muito prejudicadas com a queda da civilização bizantina em 1453. E a localização geográfica que também, né? Portugal está de frente com o Atlântico, que favoreceu bastante esse processo das grandes navegações. E eu gostaria de colocar aqui também a experiência, né? Os portugueses eles tinham experiência na navegação por conta da atividade pesqueira, beleza? Bem, avançando um pouquinho mais nesse nosso pequeno slide aqui, né? Nós temos então as viagens dos portugueses, beleza? A viagem dos portugueses, né? Aqui nós estamos demonstrando 3 viagens: azul, Pedro Álvares Cabral; laranja, Vasco da Gama; vermelho, Bartolomeu Dias; e essa de verde, Pedro de Covilha, beleza? Bem, então aqui avançando no nosso processo de entendimento aqui, nós tivemos então os portugueses avançando nesse processo de contorno da África, chegando à região da Índia, fortalecendo a sua economia, e o Pedro Álvares Cabral, né, oficializando a posse do Brasil. Antes de efetivar essa questão da oficialização da posse, vale a pena ressaltar que nós tivemos algumas tentativas de acordo entre portugueses e espanhóis, né? Uma dessas primeiras propostas foi justamente o Tratado de Toledo, onde nós tínhamos uma linha proposta por Portugal, a azul, e a proposta pelos espanhóis, vermelha, né? Marquês que ia adorar olhar essa linhazinha vermelha aqui, né? Então nós temos essa divisão que nem portugueses nem espanhóis aceitaram a proposta do outro, beleza? Então o Tratado de Toledo não avançou. Na proposta espanhola aos portugueses somente água, né? E na proposta portuguesa os espanhóis ficariam somente com a parte do norte aqui da América, que não era interessante, né? Então assim, já dá para partir através do Tratado de Toledo que Portugal e Espanha tinham algum conhecimento aqui além mar, beleza? O Tratado de Tordesilhas acabou sendo firmado e estabelecido, né, 370 léguas a partir das ilhas do Atlântico para os portugueses e a partir dali para os espanhóis, né? Então os portugueses ficaram com toda essa faixa aqui que eu estou passando o cursor do mouse agora, a África e o litoral brasileiro, beleza, galera? Então dessa maneira, né, nós temos essa parte do mundo de verde mais claro para os portugueses e essa partezinha de verde mais escuro, né, para os espanhóis, beleza? Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas, dividiram o mundo a seu interesse, beleza? Então, só voltando aqui, né, nosso finalzinho aqui, desfecho, né? Então, os portugueses aqui em 1500, com o Pedro Álvares Cabral, oficializaram a posse do Brasil. Eles já sabiam da existência do Brasil e oficializaram aqui em 1500 porque Inglaterra, Holanda e França vinham avançando nas navegações. Beleza, meus queridos? Espero que tenha contribuído um pouquinho, né, nessa aula revisional sobre grandes navegações. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de fazer as atividades.